Oi, gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou trazer livros para ler em um dia. Vamos lá? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras da última semana, né? Esses 3 livros. Eu não sei se vocês fazem isso, como eu tenho muitos livros na estante, né? Livros físicos em e-book para ler. De vez em quando eu me sinto meio dando uma roubadinha, assim, né? Eu pego os livros mais curtos para ter a impressão de que eu tô lendo mais. Então, esses 3 livros que eu vou mostrar para vocês hoje são leituras rápidas, né? Livros curtos que você consegue ler em 1 ou 2 dias. E livros bem facinhos também, então eu resolvi trazer para vocês. O primeiro deles que eu li, né? Eu vou mostrar na sequência que eu li, é O Encantador da Montanha, do Eduardo Moreira, que foi publicado pela Record em 2013, tá? Ele tem 160 páginas. O gênero dele é autoajuda, né? Não é um gênero que eu costume ler, mas eu conheço, né, o Eduardo Moreira pelo YouTube. Ele faz alguns vídeos, ele tem um canal, né? O Eduardo Moreira, ele é formado em economia, trabalhou no mercado financeiro muitos anos e hoje ele critica um pouco assim essa nossa sociedade capitalista, né, onde existe uma desigualdade social muito grande e que a gente não encontra ferramentas, existe muita resistência para que haja uma mudança social mesmo. Então eu acompanho um pouco o trabalho dele no YouTube e aí eu tinha curiosidade de ler alguma obra dele, tá? E aí foi publicado em 2013. Esse livro, assim, o que me ficou bastante foi a sensação de acolhimento e de recomeço, assim, né? Você lê o livro e ele te dá uma certa esperança. Nesse momento que a gente está vivendo, né, um momento crítico, complicado, assim, para mim foi muito bom a leitura, assim, né? Ele traz temas assim universais mesmo, assim, né? O que importa, a gente fica com uma vontade de se conectar mesmo com a natureza, de descobrir, né, sobre o para que estamos aqui, sobre a vida. Então é bem legal. E aí, através de uma história de ficção, a gente vai se dando conta aí de algumas reflexões do autor. Achei interessante. Conta a história de um jovem, né? Ele não me lembro a idade, mas acredito que seja um jovem, de nome Pólio, né? Então ele vê uma necessidade de autoconhecimento ou do cuidado de si mesmo, né? Como preferirem chamar. E aí ele parte para uma região do Brasil que não é explicada onde ficaria, mas num lugar onde realmente não moram pessoas, realmente adentro da mata, na natureza mesmo, né? Um lugar um pouco inóspito, assim, onde não residem pessoas, não tem populações. Ele sabe que lá existe um sábio, a lenda, né, de um sábio, e lá, quando ele parte, ele consegue seguir pistas e encontrar esse sábio. Esse sábio chama Laervas, né? Ele mora lá na mata. E aí o Pólio pede para ficar na companhia dele, para aprender com ele mesmo as verdades, né, da vida, do mundo. E aí é uma experiência bem gostosinha de ler, assim, né, os ensinamentos do dia a dia, da meditação, do contato com a natureza, com os animais. E aí a gente vai entendendo mais sobre amor, sobre perdão. Então, assim, é uma história bem bonitinha, né? O final também bem bonitinho. Então, acho que vale a pena, assim, para quem está precisando aí de um suspiro, um respiro de alívio, acho que vale a pena essa leitura, tá? Eu gostei. E aí a minha segunda leitura já muda bastante o gênero, tá? Porque eu tenho, não sei se eu já falei aqui, né? Eu tenho um gênero bem eclético, assim, para livros e para tudo, na verdade, na minha vida. Então é bem legal. É Uma Casa no Fundo de um Lago, do Josh Malerman, tá? É a segunda obra que eu leio do autor. Eu já li A Caixa de Pássaros, assisti o filme também, com a maravilhosa Sandra Bullock no Netflix, né? Gostei bastante. Acho que o autor foi um dos poucos que conseguiu mesmo em A Caixa de Pássaros
me despertar, sabe? O terror, o mistério, o suspense. Eu acho que o livro tem um pouco essa dificuldade. Nos filmes eu acho que é um pouco mais fácil. Agora, quando você pega um livro para ler, que seja de thriller psicológico, para realmente você sentir aquela tensão, eu acho que não são todas as obras que conseguem. E o Josh Malerman conseguiu me dar essa sensação em A Caixa de Pássaros e por isso eu comprei Uma Casa no Fundo de um Lago. O livro é bem curtinho também, tem 160 páginas, foi publicado pela Intrínseca em 2018, tá? E é uma ficção americana. E vai contar, o livro começa basicamente como um dia comum, assim, a gente é jogado meio pro meio de uma história, que é do James e da Amélia, ambos com 17 anos. No primeiro encontro deles, o livro começa assim, eles se encontrando numa cafeteria, e o James convidando a Amélia para sair, né, para um primeiro encontro. E aí ele tem a ideia de usar o barco do tio para levá-la para um lago, né, como um passeio, um piquenique, enfim, algo diferente do que os jovens normalmente fazem. E a Amélia aceita, ambos muito aventureiros, com esse gás, com esse pique jovial. E aí eles partem para o lago, e aí eles descobrem um segundo lago, e aí eles veem uma passagem bem estreita, que eles acham que ninguém ainda se atreveu a transpassar, né, a passar por esse túnel estreito, e aí eles passam por isso e chegam ao terceiro lago. Nesse terceiro lago é que começa a história em si, eles encontram ali uma casa, aparentemente abandonada, no fundo do lago, né? E eles, a princípio, acham que estão delirando, que estão ficando doidos. E aí, ao mesmo tempo, com muito medo ali, com aquela sensação de perigo, de insegurança, eles resolvem explorar a casa, né? Então eles voltam para casa, mas assim, grande parte, a história inteira se passa nesse lago, nessa aventura deles em desmistificar, em conhecer a casa mesmo. E aí eles pegam roupas de mergulho, fazem algumas adaptações no barco, e aí eles passam alguns dias, não sei se dias ou semanas ali, eles estão no verão, então a gente entende que eles estão de férias, né, escolares, mas ainda fica um pouco difícil de acreditar, porque são menores de idade que resolvem, assim, de uma hora para outra, morar num lago, e assim, a gente não tem nenhum relato da família deles, como que receberam essa informação, nem se receberam essa informação. Então fica um pouco assim, parece que faltam alguns fundamentos, assim, algumas explicações na história. Mas eu acho que o autor quis focar mesmo nessa casa do lago, e aí eles constroem tipo uma jangada, assim, um lugar acima, um deck acima da casa, onde eles passam a dormir, comer, enfim, eles ficam ali. E aí eles, ao mesmo tempo que a todo momento descem para desvendar a casa, né? Uma casa que parece mal assombrada, que tem algumas questões que não podem ser explicadas, né? Porque os móveis, a casa é mobiliada, os móveis são todos presos, né? Eles não ficam flutuando como se esperaria, né? Estamos no fundo de um mar. Então, assim, eu associei, aí eu não sei se foi uma coisa da minha cabeça ou se o autor teve essa intenção, essa sacada, mas em muitos momentos, para mim, a casa se parecia com o amor, assim, esse primeiro amor deles, né? A casa representando esse apaixonamento, esse primeiro amor, de mistura de coragem, de descobertas, de desbravar, de se aventurar, de se jogar de cabeça, né? No caso ali no lago, mas no caso na história, né? Eles se apaixonam, então eu acho que há uma mistura aí. Em muitos momentos a gente não sabe ali o que é real, o que é ficcional. E sobre o final, assim, me deixou a desejar, eu esperava mais, não vou dar spoilers, né, para que vocês possam ler. E eu gostei bastante, mas assim, claro que prefiro A Caixa de Pássaros, não foi uma leitura favorita, nenhum livro aí que eu vou levar para a vida, mas que valeu a leitura, assim, né? Lembrando também que esses 3 livros eu comprei em promoções, né? Então eu comprei
porque eu queria ler, mas também bastante pelo preço, né? Então, para mim, compensaram as 3 leituras realmente. E aí, o terceiro livro que eu li, né, o último, chama Os Livros que Devoraram Meu Pai, do Afonso Cruz. Eu não conhecia o autor, tá? Mas o que me chamou muita atenção foi a capa. Eu amei essa capa e amei também o título do livro, né? Então foi mais por isso que eu comprei. O livro tem 112 páginas, né? Ele foi publicado em 2011 pela Leia. É uma obra é uma ficção infanto-juvenil, né? Embora eu não tenha não tenha nenhum dilema com isso, eu leio em histórias infanto-juvenis. E foi publicado em 2011. Então você lê muito rapidinho. O que eu gostei nessa história é que é uma história bem diferente, assim, né? Acho que ambas, as 3 são diferentes. E, assim, o mais legal é que faz alusão a outros livros. Através da história do Elias, né, a gente entra dentro de outras histórias literárias. Então, achei legal por causa disso. O único ponto para mim que o autor peca é que em alguns momentos do livro existem expressões racistas e eu acho que eu preciso dizer isso. Eu não posso deixar passar para lá, né? Então, eu acho que cada vez mais os autores, escritores precisam de um cuidado na forma como eles trazem as suas narrativas, né, as expressões utilizadas. Então não me passou desapercebido. Mas é bem legalzinho assim. E aí a gente vai, ele começa contando a história do Elias, o Elias Bonfim. O Elias, quando faz 12 anos, ele recebe de presente da avó paterna dele os livros que eram do pai dele, né? Os livros ficam no sótão, na casa da avó paterna, e aí ele descobre essa infinidade, esse mundo literário aos 12 anos. E até onde ele sabe, o Elias, o pai dele, que se chamava Vivaldo Bonfim, trabalhava no departamento financeiro de uma empresa, mas a grande paixão da vida do pai dele eram os livros. E aí qualquer semelhança, tá? Vou deixar aí, vou jogar no ar aí a semelhança. E aí o pai dele, a lenda, né, que se conta é que o pai dele se perde em uma das histórias, entra dentro de um dos livros e desaparece. E aí o Elias vai em busca de descobrir o que aconteceu com o pai dele através dos livros que o pai dele lia, né? Então ele começa essa descoberta. E aí a história ela se mescla entre o Elias no sótão, interagindo com os livros, e aí a gente tem algumas referências literárias, né? De Shakespeare, a gente tem a Odisseia, a gente tem o Crime e Castigo, do Dostoiévski, que para mim é o personagem, o Raskolnikov é o personagem principal, né? No caso, o literário, que interage com Elias, é bem importante. E aí a gente tem, ao mesmo tempo, o Elias na escola, com a sua primeira apaixonite, né? Ele se vê aí encantado por uma menina de nome Beatriz, só que ele tem um amigo que também é apaixonado por ela. E ali a gente percebe que o Elias não é um anjinho, um mocinho, né? Um jovem inocente. Então eu acho que isso no final do livro fica muito nítido, assim, né? E em certos momentos a gente não sabe distinguir, pelo menos eu não soube distinguir o que era realidade e o que era ficção. Mas enquanto ele parte, né, em busca do paradeiro do pai dele, o que aconteceu com o pai dele, ele interage com os personagens dos livros, né, que ele está lendo, e é como se realmente ele fosse transportado para esses lugares. Então, em um certo momento, ele está na Rússia. Então, assim, é bem interessante. Eu gosto muito, assim. Eu acho que eu já li algo parecido, mas eu não vou saber agora dizer qual. Depois, se eu lembrar, eu deixo aqui nos comentários. Mas eu gosto muito, assim, desse estilo, dessa mistura. E tem uma frase no livro que eu até marquei aqui para trazer para vocês, que me encantou bastante. Porque nós somos feitos de histórias, não é de DNA e códigos genéticos, nem de carne e músculos, ou pele e cérebro, e sim de histórias.
Então, é um livro bem bonitinho, tá? Que vale a pena ler também, esses 3, tá? Então, essas são as minhas dicas de leitura. Leituras rápidas, livros para ler em um dia. Fico por aqui, semana que vem eu tô de volta, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que é muito importante para o nosso crescimento. E eu volto em breve.